Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série Os Pilares do Evangelho, e hoje eu quero ver o quarto fundamento com você a respeito do juízo final, baseado no texto de Mateus capítulo 7, o finalzinho do Sermão do Monte, o finalzinho do Sermão de Jesus. Ele nos mostra algumas características fundamentais sobre o juízo final, e eu quero mostrar para vocês exatamente aquilo que ele disse e todas as suas intenções e colocar de uma forma tópica em lições aquilo que significa verdadeiramente, que é fundamental para que eu e vocês possamos entender. Então, a primeira lição que nós encontramos sobre o juízo final é que no juízo final será separados os que construíram a casa na rocha ou na areia. Em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, a ilustração no final do Sermão do Monte conclama uma decisão do ouvinte. A lição óbvia deixada pelo Senhor é que a diferença entre ambos é uma questão de importância eterna. Todo o contexto dessa mensagem e todo o contexto dos sermões de Jesus, todos os seus ensinos, conclamam numa última instância uma decisão dos ouvintes mediante tudo aquilo que eles acabaram de ouvir. E o juízo final, ele vai mostrar exatamente quais foram as decisões desses ouvintes após encontrarem e ouvirem todos esses ensinamentos. E aí, Jesus Cristo ele utiliza dessa ilustração aqueles que constroem a casa na rocha, nos fundamentos sólidos entregados por Jesus Cristo, ou na areia, mediante aquilo que não tem valor nenhum, aquilo que não tem fundamento nenhum. E o juízo final, ele vai colocar à tona a decisão de todos aqueles que tiveram esse momento de encontrar, de aprender, de ouvir falar de Jesus Cristo. Então, aqui nós precisamos entender que o juízo final, ele tem exatamente a intenção de trazer uma sentença eterna mediante aquilo que nós escolhemos um dia. A segunda coisa é que no juízo final, somente será salvo os que faz a vontade do Pai. É exatamente nesse contexto. Ao que nós entendemos de condições eternas, existe a condição eterna para aqueles que não se arrependeram, que é o inferno, e também a consequência eterna para os que se arrependeram, que é a eternidade do lado de Jesus Cristo no céu. E o juízo final, ele somente vai mostrar e condicionar o povo à eternidade do lado de Deus, os salvos, aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que construíram a sua casa na rocha. E aí eu coloquei, hoje em dia é pregado superficialidade na salvação. Se uma pessoa vive em desobediência, não importa o que ela diz ou que boas obras faz. É isso que eles têm dito. Trata-se de um incrédulo que herdará a condenação eterna se continuar nessa condição. Nós precisamos entender que todo o processo, todos os pilares, você já deve ter percebido até aqui, conclamam em abandonar o velho homem e se restituir do novo homem. E o juízo final vai trazer a decisão sobre isso, consequências eternas. A terceira coisa que nós encontramos é que, no juízo final, os muito expulsos do texto de Mateus 7, 24 e 27, não são pagãos, mas os falsos crentes. E é claro e óbvio que os pagãos que não acreditaram em Jesus Cristo, eles serão condenados. Isso é óbvio, isso não tem o que discutir. Entretanto, nós precisamos entender que aqueles que ouviram e creram, mas não executaram com uma fé salvífica genuína, uma santificação, coisa que você já deve ter aprendido nos vídeos passados. Se não, depois você pode retomar alguns vídeos dos conceitos anteriores. Se eles não viverem em obediência a Deus, o juízo final vai condenar todos eles as suas ações, pelas suas escolhas, de não obedecerem à voz e os ensinamentos de Jesus Cristo. A salvação ela tem sido pregada no contexto contemporâneo como uma forma superficial. Se você creu, está salvo. E você não precisa fazer mais nada. Entretanto, não é assim. Nós precisamos crer e temos a certeza que estamos salvos, mas nós precisamos executar essa salvação cotidianamente
nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Existem pessoas dentro da igreja que são falsos religiosos. Existem pessoas que creem em Jesus Cristo que são falsos crentes e estes irão ser condenados. Estes irão ser condenados se eles não tiverem uma vida de retidão, se eles não executarem a salvação pela qual eles tiveram anteriormente em Jesus Cristo de uma forma diária. E isso nós iremos, a Deus, ele no caso, promoverá essa sentença eterna no dia do juízo final. A quarta coisa, construir a casa na rocha é obedecer às palavras de Jesus Cristo. O texto é muito intuitivo. Mateus capítulo 7, 24 a 27 é o final do Sermão do Monte. É exatamente essa chamada mediante tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse anteriormente. E eu coloquei aí, crentes genuínos não recebem Jesus Cristo sem permanecer nele. Os crentes genuínos não ouvem a palavra sem praticá-la. Os crentes genuínos não conhecem os mandamentos sem executá-los. Eles não afirmam conhecer a Cristo e negá-lo com as suas obras. Não existe isso. Aqueles que são salvos, eles obedecem de uma forma integral a Deus nas suas vidas. Se alguém não tem a obediência a Jesus como norma da vida, a sua profissão de fé não passa de um exercício verbal vazio. Se nós não estamos em Jesus como um estilo de vida, como se tudo dependesse disso, como o Evangelho nos diz nas histórias que Jesus Cristo nos contou, ao fato de encontrarmos um tesouro e abandonarmos todos os outros para trás para obtermos e vivermos somente naquele tesouro mais precioso que nós encontramos, que é a salvação, que é a eternidade, que é a própria figura de Jesus Cristo. Nós não vivemos dessa forma, de uma forma integral, nós não vamos ver o Senhor no grande dia. Nós iremos estarmos fardados à condenação eterna ante a face do Senhor. O que pode ser pior do que isso? Queridos irmãos, o juízo final vem exatamente para colocar os pingos nos is mediante as nossas decisões hoje, na nossa vida hoje. É isso que Jesus Cristo vem nos mostrar. E o juízo final trará as consequências eternas. Seja a condenação, seja a eternidade do lado de Jesus Cristo. Se você entendeu, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal, porque dessa forma, de uma forma direta, você estará contribuindo para que mais e mais conteúdos possam ser produzidos e que esse vídeo chegue em mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.